Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu realmente espero que sim. Vocês sabem que no começo do canal eu fiz muitos vídeos sobre a era vitoriana, sobre a Rainha Vitória, a família dela, muita coisa. Só que atualmente eu tenho visto canais de professores de história, de historiadores que estão fazendo um trabalho belíssimo no quesito biografias da realeza. Então eu resolvi ir por um lado mais assim, diferente, e fazer umas fofocas da realeza, deixando bem claro que são todas baseadas em fatos reais. E hoje eu vou trazer o filho mais velho da Rainha Vitória, quer dizer, o primeiro menino, né? Porque a primeira foi a Vicky, que depois se tornou a imperatriz da Alemanha. Mas o primeiro filho dela era o Albert Edward, mais conhecido como Bertie, o terrível, terrível filho da Rainha Vitória. Mas você pensa assim, terrível no sentido literal da palavra. A Vitória e o Albert tiveram, o príncipe Albert, tiveram 9 filhos, né? Eram 6 meninas e os meninos. E era assim, eles foram criados para ser reis, rainhas, tiveram uma educação privilegiada e tudo. Mas o Bert nunca gostou de escola. Os professores dele diziam que ele era avoado, brincalhão demais. Ele era ótimo no quesito social. Ele estava bem com todo mundo, prosa boa, gostava de jogar, de fumar cigarro, charuto. Ele gostava de beber, vida social, festas, bailes, mulheres e por aí vai. E a Rainha Vitória e o Príncipe Albert, eles eram conservadores. Ela, muito apaixonada pelo Albert, que era porque ele tirou ela das garras da mãe dela, que também se chamava Vitória, né? Tanto que até ela se tornar rainha, porque o nome dela é Alexandrina Vitória, então ela era Drina. E a mãe dela super protegeu, porque foi assim, o avô dela ficou doido, depois o tio, o pai dela não queria saber de nada, eles foram falecendo e sobrou ela. Então a mãe, a vida inteira, foi um grude com ela. Tanto que ela não podia dormir no próprio quarto. Ela tinha que dormir no quarto da mãe, na cama da mãe, e a mãe ali urubuzando. Vigiava a cada passo, não deixava ela descer sozinha a escada de medo que ela caísse e se arrebentasse. Essa foi a vida dela. E outra coisa, a mãe dela não deixava ela comer muito, para não engordar. E no fim da vida dela era bem gordinha. Por quê? Ela fazia um negócio que ela até causava um incômodo nos jantares, porque ela comia muito e muito rápido. Da hora que a rainha parou de comer, todo mundo tem que parar. E ficava todo mundo ia embora com fome. Mas vamos ao Bertie. Ele sempre preferia a companhia dos amigos, gostava de jogar, de beber, fumava charuto, fumava cigarro. E ele era considerado assim, vamos dizer, ele era um influencer da moda masculina, porque ele popularizou coisas assim como o tweed, assim, aquele sobrecasaco, né? Umas coisas assim, bem, que na época não eram muito usadas. E por quê? Ele ia muito para Paris. Para quê? Ele adorava frequentar os bordéis de Paris. E ele aprontava tanto, tanto, que os pais dele não sabiam mais o que fazer. Ele estava em Cambridge, aí o pai, para tentar controlar melhor o filho, botou num acampamento militar na Irlanda. O que ele fez?
Ele arrumou uma amante e ele deu um jeito. Os colegas ajudaram ele a ficar com a amante na tenda. Era uma atriz irlandesa chamada Nellie Clifton. Essa foi a primeira famosa, mas vieram muitas outras. Aí, naquele desespero, tentavam arrumar uma noiva, uma boa noiva para ele, e ele nunca gostava de ninguém, ou então achavam que ele não era um bom partido. Até que apareceu a filha do rei Christian da Dinamarca. O Christian, ele era apaixonado pela Vitória, mas quando ele foi visitar, ela não deu bola para ele. Ele gastou, ele emprestou dinheiro para comprar um terno para encontrar com ela e ela lufas para ele. Enfim, ela gostava do Albert. Tanto gostava que tiveram 9 filhos. E a Vitória meio que santificava o príncipe Albert, o marido dela, né? Enquanto que o Bert... Daí o que aconteceu? Quando o Bert estava lá na Irlanda com a Nellie Clifton, a notícia chegou ao ouvido dos pais e o príncipe Albert falou: não, eu vou lá dar um jeito nisso agora mesmo. E foi, só que ele já estava doente. Daí ele trouxe o Bert de volta, quer dizer, mandou de volta para Cambridge. Quando ele chegou, ele já estava doente, febre tifoide, e ele faleceu. A filha mais nova deles, a Beatriz, tinha só 4 anos na época. A Vitória entrou no luto para o resto da vida e ela nunca perdoou o filho. Então eles deviam ter brigas homéricas e elas diziam: você foi quem tirou seu pai de mim. Então era o irresponsável playboyzão, tá? Só que ele seria o próximo rei. E a Vitória, ela foi, antes da Rainha Elizabeth, a monarca que ficou mais tempo no trono, tá? Ela viveu muito, tanto que ela passou tantos anos que a era vitoriana passou a ser, assim, um marco, né, na história, lá, Revolução Industrial, 1000 coisas, né? Mas o que acontece? Mas também teve coisas como tem aqui no canal, o vídeo sobre o grande fedor de Londres. Isso aconteceu na era vitoriana. O que aconteceu? A Vitória correu casamentear o Bert com a filha do Christian da Dinamarca, que era a rainha Alexandra, a princesa Alexandra, que depois se tornou a rainha consorte da Inglaterra. Ela era muito bonita, também era ícone da moda, que tudo que ela vestia, tanto a nobreza quanto a plebeusada copiava. E ela tornou assim moda um colar grosso, largo, porque ela tinha uma cicatriz de uma cirurgia no pescoço, então ela usava aquele colar para esconder. E ela era irmã da princesa Dagmar da Dinamarca, que depois se tornou a czarina Maria Feodorovna da Rússia, que era a mãe do Nicolau, o último czar. Mas vamos lá. A vida do Bert era tão agitada que ele vivia a vida social, noitadas e festas e garotas. E dizem que ele chegou a ter 55 amantes. Algumas bem famosas. Mas o que aconteceu, ele ganhou o apelido de Bertie, o carinhoso. Por que será, né? E essa coisa de moda dele, ele ia para os bordéis de Paris, ficava um tempo lá na base de champanhe, diz que ele chegava lá, tinha uma banheira só para ele, que ele tomava banho de champanhe com as meninas, aquela festa toda. E tem a história até que ele existe no museu lá que ele mandou fazer a cadeira do amor.
Não me pergunte, porque daí eu não quero que esse vídeo seja 18 mais. Mas o que? Então vamos às meninas que passaram pela vida dele. Primeiro foi a Nellie Clifton, a atriz. Depois disso, nossa, é gente pra caramba. Teve a Hortense Schneider, que era uma cantora de ópera francesa. Catherine Walters, que era uma inglesa que trabalhava no boliche, mas foi uma famosa cortesã da Inglaterra, ganhou muito dinheiro com isso, mas disse que, como ela era muito discreta, ela tinha clientes da alta roda. E também era uma trendsetter, porque as coisas que ela usava, as roupas que ela usava, todo mundo copiava. Depois veio Lady Susan Vane Tempest, que era filha do Duque de Newcastle e foi dama de honra da princesa Vitória, que era a irmã mais velha do príncipe. E todas as, no caso aqui dessa e algumas outras, elas se tornaram a Alexandra. Ela sabia que ele aprontava, mas ela dizia que não ia gastar energia e emoções tendo ciúme do marido. Então e no fim ficavam amigas, frequentavam a casa, tudo. Depois veio, essa é famosa, Jeannie Jerome Spencer Churchill. Sim, a mãe de quem foi depois o primeiro-ministro Winston Churchill. Ela era filha de um ricaço estadunidense, foi amiga do príncipe da esposa Alexandra pro resto da vida. Depois apareceu uma que foi um escândalo tamanho, Lady Harriet Mordaunt. Ela era amiga de infância do príncipe e amiga da Alexandra também. Ela teve um caso com eles antes e depois do casamento. Teve vários outros casos e uma filha que não era do marido. Pensa se não acharam que podia ser uma filha ilegítima. E o Bertie teve que ser testemunha no divórcio dela, que foi um escândalo. Quando perguntaram para ele se alguma vez ele teve algum envolvimento com ela, ele falou, definitivamente nunca. E aí, no fim, era um rolo todo, daí ela e o marido fizeram um acordo fora dos tribunais, ela levou uma boa grana e tal. As meninas parisienses, tinha Lily Langtry, que era filha de um pastor, recebeu uma educação primorosa para uma mulher naquela época, a mesma que seus irmãos, e foi modelo de vários artistas e fotógrafos, porque ela era linda, ela era muito bonita. Aí a situação financeira estava pegando, ela se tornou atriz e fundou sua própria companhia teatral. Depois veio Sarah Bernhardt, sim, a famosa atriz francesa. Ela teve um caso com ele e olha o que Bertie fez. Ele atuou em uma das peças da Sarah Bernhardt como um cadáver. Depois, Agustina del Carmen Otero, ou La Belle Otero, era uma atriz e dançarina exótica. Dizem que ela era cortesã também. Aí vem uma que é bombástica. Lady Alice Keppel, descendente da princesa Mary Stuart, amiga do casal e ajudou muito na comunicação política do Albert, assim. Porque ele se comunicava bem socialmente, mas com os outros políticos não. E ela ajudou muito nisso. Ela foi, assim, uma amiga muito próxima do casal e foi a única que a Alexandra deixou
que ficasse próxima dele no leito de morte, tá? Mas depois há uma história aí que Alexandra não quis muito que ela frequentasse mais a corte. Só que, sabe, tia-avó de quem que a Lady Alice Capel era? Camila Parker Bowles, ou Camila, a rainha consorte da Inglaterra. Então, quer dizer, desde o bisavô, essa família já está ali no meio da coisa. E outra, que também ele teve um caso, foi Rosa Lewis, que era cozinheira da casa da Lady Churchill, mãe do Winston. Diz que ela cozinhava tão bem, tão bem. E graças a ela, o Bertie adorava um rosbife com batatas assadas ao molho de laranja, um negócio assim. E ele ajudou ela a comprar o Cavendish Hotel, em Londres. Depois, antes do Charles, ele foi o príncipe de Gales, com maior tempo nesse título, e o que mais teve que esperar para ser coroado, porque Vitorinha viveu pra caramba, acho que ela tinha medo. E sabe qual foi a coisa mais interessante? Ele foi um excelente rei. A era eduardiana foi assim um marco, tá? Ele foi um bom rei. O povo gostava dele e ele chegava mais coisas que a mãe não fazia. Ele tinha mais contato com os trabalhadores. Ele era mais a pessoa da realeza, vamos dizer assim, mais acessível. Tudo bem que uma vez ele sofreu um atentado e quase bateu com a caçuleta. Mas duas coisas interessantes para ele, como ver que ele era durão. Na coroação dele, ele teve apendicite. E naquele tempo a cirurgia era algo arriscado. Ele falou, eu quero fazer. Eu quero ser o rei da Inglaterra. Pois ele fez, se recuperou, estava lá, foi coroado do lado da Alexandra, beleza, lindo. E no fim da vida, ele já tinha tido alguns infartos menores. E todo mundo dizia para ele, rei, descansa, se recupera. Ele falou assim, eu vou lutar até o fim. Eu não vou desistir. E assim foi. Ele partiu depois de um infarto fulminante. Mas essa foi a vida do enfant terrible, o terrível filho da Vitória, que ela não queria ir dessa para melhor, para não deixar o trono para ele. No fim, ele foi um grande rei. A única coisa que eu não gosto nele é que ele era contra o voto das mulheres, mas de resto, parece que os súditos gostavam muito dele. Ao contrário do Charles, né? Mas você viu que a família da Camila está lá desde essa época, né? Pensa, o Edward nasceu em 1910. Ele foi rei de 1901 a 1910. Então é isso, gente. Eu demorei para postar, mas agora 3 vídeos uma noite só. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e, por favor, não esqueçam do like. Tem visualização, mas vocês não dão like. YouTuber precisa de like para viver, tá? Valeu, gente!